Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Cidadania, programa de prestação de serviço de utilidade pública aqui da Rede Alesp. O nosso tema de hoje é uma nota emitida pelo Conselho Regional de Veterinária recentemente, que fala aí das altas temperaturas que podem causar doenças aí nos animais domésticos. Eu recebo aqui a médica veterinária, a doutora Rosângela Gebara. Muito obrigado pela sua presença nesse Alesp Cidadania, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Doutora, recentemente o Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo emitiu aí uma nota alertando sobre as altas temperaturas e os animais domésticos. Eu gostaria de saber aí os principais danos que as altas temperaturas podem causar aos animais. Vamos falar disso no nosso programa, doutora. Quais são os principais? Na verdade, os animais sofrem com as altas temperaturas, assim como a gente, né? Mas existe uma questão muito séria, que é a hipertermia, né? Que pode acometer cães, principalmente. Então, quando a gente vai passear com o nosso cachorrinho e está muito sol, se a gente faz um exercício muito intenso, então a temperatura do corpo dele sobe. Inclusive, o animal pode desmaiar, pode ter convulsões e pode até vir a óbito por conta de uma hipertermia muito grave. Correto. E isso é um alerta, né, para a população, porque o animal ele pode não ter doença nenhuma, mas ele pode ter essa reação devido ao calor, é isso? Principalmente aquelas raças que têm um focinho mais curto, né, como os pugs, shih tzu, boxer. Então são animais que têm maior dificuldade de trocar calor, né? A gente sabe que os cães e gatos não têm glândula de suor, então eles não conseguem transpirar, eles não conseguem trocar calor, eles trocam calor através da ofegação. Então, se o animal tem um focinho muito curto e você faz um exercício muito intenso debaixo do sol, o animal pode ter essa dificuldade para trocar calor, pode ter essa hipertermia e aí a gente tem essas consequências mais graves. Agora, doutora, tosa e preventivo. Qual que é a importância de tosar o animal na época? Tem muita gente, às vezes, que por questão estética não quer tosar o seu animalzinho, né? E qual que é a importância disso, doutora? É importante, né? A gente tem raças que não estão adaptadas, né, ao nosso tempo, né, ao nosso país tropical, raças que têm pelos muito longos, então a gente indica realmente a tosa, principalmente aquela tosa higiênica, né, na barriguinha do animal, então quando ele vai deitar no chão mais frio, ele consegue se resfriar. Agora, tem alguns animais que têm subpelo, por exemplo, como os huskies, akitas. Essas raças a gente não indica porque o subpelo ele acaba fazendo uma proteção, né, através do ar, uma proteção térmica. Então a gente pede para fazer só a tosa higiênica mesmo na barriga desses animais. Agora, os outros animais que têm um pelo liso, um pelo comprido, a gente recomenda que abaixe esse pelo durante os meses mais quentes do ano. Agora, doutora, é importante, né, a gente esclarecer a população em relação à hidratação dos animais. Como ela deve ser feita da forma devida? Porque muitas vezes as pessoas acham, né? Ah, eu deixo lá o pote de água e tá tudo certo. É assim mesmo, não? É importante sempre trocar a água várias vezes ao dia. Colocar um pote que mantenha aquela água mais geladinha, um pote de alumínio, um pote de barro, água sempre fresca e limpa, né? Os gatos têm um pouco mais de dificuldade de tomar água, então tem gato que gosta de tomar água só quando a torneira está aberta. Ou, em alguns casos, até colocar gelo, né? Uma água um pouco mais fresca para o animal ter acesso a essa água, né? Então, ter todo esse cuidado realmente de estar trocando a água com maior frequência no verão. Agora, doutora, falar um pouquinho das enfermidades, né, que atingem os animais domésticos. Nesse momento, por exemplo, o que seria, né, os coxins queimados? Os coxins, na verdade, são aquelas almofadinhas, né, que protegem a pata do animal. E se a gente sai num horário muito quente para passear com o nosso cachorro, o cachorro não usa sapato, né? Então ele vai pisar naquele chão quente, ele pode queimar os coxins. Então a gente pede para as pessoas não passearem, né, em horários muito quentes. Então antes das 10 da manhã, depois das 4 da tarde. Sempre que tiver um sol forte, colocar a mão no chão, ver se você aguenta colocar a sua mão. Se você não aguentar, provavelmente aquilo realmente pode causar uma queimadura nos coxins plantares. Isso causa muita dor para o animal, muito incômodo para o animal. Agora, doutora, por exemplo, os cães a gente consegue, de certo modo, controlar. Porém, os gatos, né, às vezes tem uma vida aí de passear por lugares. Pode estar mais propenso a isso ou não? O gato, na verdade, ele consegue se proteger, né? Então, se ele tem acesso a um quintal, uma área, ele vai procurar as áreas de sombra, apesar que os gatos gostam muito de tomar sol.
E aí a gente tem que ter um outro cuidado com os animais brancos, né? Que tem orelha branca, focinho branco, porque os gatos e os cães também podem desenvolver câncer de pele. Então, nesses animais, a gente recomenda mantê-los mais na sombra e, se não for possível, usar protetores solares específicos para aquela espécie. Agora, então, existe protetor solar específico para os animais? E existe protetor solar específico. E a gente recomenda justamente animais que têm a ponta da orelha branca, a ponta do focinho branco, tá passando todo dia esses protetores para evitar com que desenvolva um câncer de pele. Agora, doutora, em relação à desidratação que a gente falava aí no começo do programa, como eu consigo, né, diagnosticar que o meu cachorrinho, de repente, ele está com uma desidratação? Quais são os sintomas que aparecem, que são visíveis ao leigo, né, que possa servir de sinal de alerta aí para procurar um veterinário ou tomar as medidas aí necessárias? O animal desidratado, ele tem um olhar mais seco, né, os olhos mais secos, a saliva mais espessa, então ele não consegue produzir uma saliva, né, muito clarinha e transparente. A gengiva também fica com menos brilho. O pelame fica com menos brilho, então se você puxar a pele do seu animal para cima, ela vai demorar a voltar. Obviamente, a desidratação existem outras causas, né? O animal pode ter um problema renal e ficar desidratado, mas sempre ficar de olho nesses sintomas. O animal fica mais jogado, mais apático, então ficar de olho nesses sintomas mesmo de olho seco, gengiva seca, pelame mais seco e a pele que não volta para o lugar depois que você puxa, principalmente na região da nuca. Agora, doutora, por que as viroses nos animais, elas são mais incidentes nesse momento? Na verdade, todas as doenças infecciosas, principalmente aquelas transmitidas por vetor, né, por pernilongos e mosquitos, então a gente tem a leishmaniose, a girofilariose, você tem problemas de alergias também, então quando o animal, por exemplo, tem uma alergia à pulga, né, a gente tem mais pulgas durante as épocas mais quentes do ano. Se o animal tem alergia a algum componente da grama ou algum componente que faça com que essa época do ano faça com que ele tenha mais predisposição a desenvolver. Então você tem doenças virais, doenças bacterianas, doenças causadas por mosquitos que acabam acometendo mais nessa época do ano. Agora, doutora, outro fator aí que gera bastante dúvida, por que a leptospirose ela atinge mais os animais nessa época? Porque você tem uma maior incidência de chuvas, né, de enchentes, e aí você consegue ter uma transmissão da bactéria por essas águas contaminadas. E muitas vezes o animal acaba tendo contato com essa água contaminada, ou ele acaba tendo acesso a um rato, a um roedor que está infectado com a leptospira, que é uma bactéria, e acaba ocasionando essa doença, que é uma doença muito grave, né? Então a gente sempre pede para quando tem uma enchente ou quando aquela água de chuva da enchente adentra na casa para retirar os animais, para os animais não terem contato com essa água que pode trazer essa contaminação. Agora, doutora, essa época de verão, por exemplo, aumentam as alergias, né? Quais as alergias mais frequentes nos animais e por que elas aumentam nessa época também? Existe uma alergia muito comum que é a alergia à picada de pulga, né, que é a DAP, a dermatite alérgica por picada de pulga. E no verão você tem uma maior incidência das pulgas, então você acaba tendo maior picada de pulga e maior alergia à pulga. E as dermatites atópicas, né, aqueles cães que têm as alergias sazonais, né, aos componentes alergênicos da natureza, enfim, eles acabam também tendo mais contato e acabam desenvolvendo essas alergias na época do verão. Mas existem também alergias que acontecem no inverno, mas a gente acaba vendo mais no verão mesmo. No verão ele é mais frequente. E a questão, doutora, dos parasitas também aumentam nessa época, né? Aumentam porque o animal sai mais à rua, né? Tem mais passeios, acaba tendo contato também com possíveis fontes, né? De vermes intestinais, como por exemplo a giardia, então você acaba tendo maior casos de parasitas intestinais também nessa época do ano. Dentro desse conselho, é importante você, de forma periódica, vermifugar o seu animal. Como é que funciona? Muitas pessoas na residência que têm animais também tomam os vermífugos de forma aí frequente, né, doutora? Qual que é a periodicidade nos animais e, de repente, na família estendido? O ideal para um animal é tomar um vermífugo de 3 em 3 meses ou até de 6 em 6 meses, né? Dependendo da vida desse animal, se ele tem acesso à grama, à terra, se ele passeia muito. Então, os animais, quando passeiam, eles colocam o focinho, cheiram as fezes de outros animais.
Depende do animal também se ele ingere carne crua ou não. Então, dependendo do tipo de alimentação e do tipo de rotina que esse animal tem, você pode ter uma frequência maior. Mas entre 3 e 6 meses é o ideal para a gente fazer essa vermifugação periódica dos animais, tanto dos cães quanto dos gatos. Agora, doutora, e a doença que é a dirofilariose? Como é que ela se apresenta? Quais os riscos dela nessa época de verão? A dirofilariose, na verdade, é uma microfilária, né, um verme que ele vai se albergar dentro do coração e pode causar, inclusive, a morte do animal. E ela é transmitida por mosquitos, né, mosquitos da família do Aedes, do Culex, que são mosquitos muito semelhantes aos mosquitos que transmitem doenças para os seres humanos. Esses mosquitos, eles ficam mais na região litorânea, região de lagos, mas os animais que têm acesso a essas regiões endêmicas, eles têm que tomar um comprimido preventivo uma vez por mês para não se infectarem, não terem a dirofilariose, que é uma doença bastante séria. E pode acontecer também de acometer gatos. Não é muito comum, mas a gente tem alguns casos de gatos acometidos de dirofilariose. Agora, doutora, é importante, né? Estamos na época aí de pandemia do coronavírus, né? E existe um outro tipo de coronavírus que atinge os animais e para esse já existe vacina há muitos anos, né? Quem tem um animal, quem tem um pet, vacina frequentemente o animal contra esse coronavírus. Esse coronavírus, como ele se apresenta no animal? Na verdade, existem os coronavírus que afetam os animais, né? Existe um coronavírus específico que afeta os gatos e que causa uma doença grave, que é a peritonite infecciosa felina. Mas são vírus totalmente diferentes que a gente vê do SARS-CoV-2 que está acometendo agora os seres humanos, né? Existem vacinas específicas, vacinas intranasais, mas a gente sabe que é muito difícil, existe um desafio também, né, de se usar tanto a vacina para coronavírus animais quanto para coronavírus humanos. A gente sabe, a gente desenvolveu agora uma série de vacinas, mas nem sempre essas vacinas têm uma eficácia de 100%. Mas são doenças completamente independentes, né? Os animais, eles podem se infectar do coronavírus humano, mas eles não transmitem a doença aos seres humanos, eles não transmitem a doença entre si, mas já houveram casos de felinos, de caninos, de ferrets, né, de furões que se infectaram do coronavírus humanos, mas eles não têm um papel preponderante de passar essa virose para os seres humanos. Agora, doutora, quais os principais cuidados que eu devo ter com o meu animal durante esse período de calor? Eu posso dar banhos frequentes? É aconselhável que a gente dê banho em casa, de repente, para o bem-estar do animal? Como é que eu posso agir num momento como esse de altas temperaturas para que o meu animal tenha um melhor bem-estar, né? O importante é manter o animal sempre, ele ter acesso a uma área de sombra, uma área mais fresca da casa, né? Se você mora num lugar muito quente, você tiver ar-condicionado, é importante que você ligue o ar-condicionado, ventiladores, os animais gostam, né, de um clima mais ameno. Como eu falei anteriormente, evitar passear nas horas com uma incidência maior de sol, né? Então evitar passear 11 da manhã, meio-dia, 1 da tarde. E em casa, manter sempre água fresca. Existem hoje uns tapetinhos térmicos que fazem com que a temperatura fique mais baixa, né, por pressão. Então o animal deita em cima desse tapetinho. Nunca deixar um animal, por exemplo, preso dentro de um carro. É muito comum animais morrerem, inclusive, de hipertermia, porque ficam 5 minutos dentro de um carro fechado, né? Então, existem esse tipo de acidente. E, inclusive, assim, em questão dos banhos, né? É muito importante a gente dar banhos nos animais, mas não aumentar muito a frequência dos banhos. Quando você dá muitos banhos por semana num cão, você tira uma camada protetora, uma camada lipídica da pele que protege a pele do animal. Então, banho em excesso também pode fazer mal. O ideal é um banho por semana, um banho a cada 15 dias, né? E, obviamente, você pode limpar o seu animal, passar uma toalha úmida nele quando ele volta do passeio, mas evitar banhos muito frequentes para a gente não tirar essa camada protetora. Agora, doutora, em relação a passeios em parques, praças, eles podem atrair mais parasitas? Quais os cuidados que eu devo tomar nessas horas? É importante o animal ter um preventivo, né? Ter algum medicamento antipulga, né? Ou anticarrapato, para ele não pegar nem pulga nem carrapato nesses locais. Então é muito comum nessas épocas do ano o animal pegar carrapato, principalmente em praças que tem a grama muito alta e que tem a frequência de outros animais.
e realmente está com a vermifugação em dia. Então, se ele tomar os remédios de verme, ele vai proteger dos parasitas intestinais, e se ele tiver medicamentos, né, que podem ser pingados na pele, ou coleiras específicas, ou até comprimidos que você toma com uma certa frequência, você impede a infestação de pulgas e carrapatos. Então, manter sempre a prevenção para não ter esse tipo de infestação. Agora, doutora, muitas pessoas nessa época aí de calor ainda insistem, por exemplo, em usar roupinha, vestidinho no animal, coisas que vão aumentar o calor. Qual o conselho que você dá em relação a isso? É muito importante a gente saber que os animais têm que ser animais, né? A gente não pode tentar atribuir características humanas. A roupa ela é importante quando é necessária, então quando está muito frio você vai colocar uma roupinha, ou se você sai, por exemplo, está chovendo, você pode utilizar uma capa de chuva, mas quando está muito quente a gente contraindica totalmente o uso de roupinhas, né? Aquele animal não vai conseguir trocar calor muito bem, vai ficar com a temperatura mais alta, né? Os poros não vão conseguir respirar, então não usar roupinha simplesmente por estética, né? Tentar utilizar a roupinha quando é necessário, quando está muito frio, ou quando você precisa sair, estiver garoando, você usa uma capa de chuva. Mas no verão não é indicado utilizar roupinha. Agora, doutora, algumas raças, né, se desenvolvem em locais muito frios e as pessoas às vezes querem criar esses animais, por exemplo, num país como o Brasil, que é um país aí que tem altas temperaturas. Isso pode diminuir a vida do animal, o tempo de vida do animal? Sim, essas raças são adaptadas a países muito frios. Por exemplo, você tem o Chow Chow, né, que é uma raça chinesa, que muitas vezes ele aguenta uma temperatura de menos 20 graus Celsius, né? Ele tem muito pelo, muito subpelo, e muitas vezes a pessoa quer criar um animal desse na região nordeste do país, na região norte, onde as temperaturas são altíssimas, a umidade é muito alta. Então esse animal ele fica mais predisposto a doenças de pele também, por conta da umidade. E você acaba tendo um prejuízo, né, na vida desse animal. Esse animal sofre mais, ele fica muito ofegante, ele sofre muito com o calor, né? Então a gente acaba tendo um prejuízo à vida desse animal e ao bem-estar desse animal. Agora, existe alguma relação, por exemplo, entre o calor e as doenças cardíacas nos animais? Não existe uma relação direta, né? A gente sabe, obviamente, que o animal ele vai ter um desempenho menor. Ele não vai conseguir fazer determinados exercícios, ele vai aguentar menos, né, de fazer determinadas caminhadas. Então, ao longo do tempo, pode prejudicar nesse sentido, né? Mas não uma relação direta com a questão de uma cardiopatia, por exemplo. Agora, doutora, existe uma relação, por exemplo, entre a saúde do meu animal e, por exemplo, eu praticar bastante atividade física com ele, sair, levar para passeios, incentivar que esse animal ele seja ativo, isso dá uma sobrevida a ele? Sim, isso sim. Animais que fazem exercício, que caminham, da mesma forma que os seres humanos, a gente já vê essa relação, né? Então, por exemplo, a obesidade, né? A obesidade predispõe uma série de doenças, então é sempre importante que o animal tenha essa saúde física e passeie e caminhe o máximo possível. E o passeio, ele ajuda muito também no bem-estar psicológico do animal. Então, eu acho que tem uma relação muito direta, né, o bem-estar psicológico com o desenvolvimento de doenças e também você manter o peso e a saúde do animal em relação à parte cardiopulmonar também ajuda bastante essas caminhadas. Mas sempre no ritmo que o animal aguente, né? Também não adianta você forçar muito um animal que não está condicionado a longas caminhadas. Agora, doutora, dentro disso, né, a senhora falou da obesidade e com certeza é um mal que assola também os nossos animais, né? Em culturas antigas se alimentava animal com comida caseira, as pessoas gostavam de dar frutas, coisas complementares. Hoje só a alimentação, a nutrição com a ração, ela já é suficiente, doutora? Existem rações muito bem balanceadas, que acabam sendo suficiente, mas existe hoje um pensamento, né, de uma alimentação funcional, onde você tenta recuperar um pouco, né, qual que é a aptidão, né, o que aquela espécie precisaria comer. Então, na natureza, quando você pensa, né, num lobo ou no precursor do cão que a gente encontra hoje nas nossas casas, eles acabavam caçando os animais e comendo os animais inteiros, né, com pena, com pelo, com cartilagem, com osso, com as vísceras do animal. Então, as rações procuram mimetizar esses componentes. Mas para o bem-estar físico do animal, muitas vezes comer uma alimentação mais natural ajuda.
E existem médicos veterinários hoje trabalhando com essa alimentação funcional que eles chamam. Então, eles oferecem, obviamente, existe todo, segue uma linha, né, de você oferecer alimentos crus, por exemplo, pata de frango, né, você oferecer vísceras de animal cru. Então, você vai suplementando isso, né, de uma forma, obviamente, seguindo uma orientação do médico veterinário e dando essas outras alimentações. O excesso de carboidrato não é bom para os animais, tanto para os cães quanto para os gatos. Os gatos, eles são carnívoros estritos, eles precisam da alimentação à base de proteína animal, né? E os cães são onívoros, assim como os seres humanos. Agora, doutora, estamos chegando aos momentos finais do nosso programa, então eu gostaria de repetir algumas coisas que a gente discutiu durante esse programa. Quais os principais cuidados, então, que devemos tomar aí com os nossos animais, com as altas temperaturas do verão? Eu quero que a senhora deixe aí essa mensagem de esclarecimento para o nosso telespectador. Na verdade, é muito importante a gente evitar passear com os nossos animais nas horas mais quentes do dia, tomar muito cuidado com o piso se estiver muito quente, para a gente não ter essas queimaduras, né, no coxim. Nunca, em hipótese nenhuma, deixar os animais presos dentro de carro, principalmente durante o verão. É muito comum a gente ver os animais acabarem morrendo, né, porque ficam 5, 10 minutos dentro de um carro fechado, debaixo do sol. Manter sempre água fresca, né? Evitar também de um animal, por exemplo, você passear, fazer exercícios muito extenuantes debaixo do sol, para evitar com que o animal tenha essa hipertermia, que pode ocasionar, inclusive, desmaios, convulsões e até morte. Tomar muito cuidado com as temperaturas muito altas também. Doutora Rosângela Gebara, eu quero agradecer a sua participação e a sua presença muito aqui na Rede Alesp. Obrigado. Obrigada, obrigada. E este foi mais um Alesp Cidadania. Você continua agora com a programação da Rede Alesp e você pode acessar todo o conteúdo produzido pela Rede Alesp no nosso canal no YouTube. Também convido você a conhecer as nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram. Até um próximo encontro. Tchau!